Olá a todos, começamos mais uma entrevista aqui da redação, agora recebendo o candidato do Partido Novo, Juninho Sinonô. Ele que é advogado, especializado em direito tributário, professor universitário, empresário e radialista. É a primeira campanha eleitoral dele para a Prefeitura de Sete Lagoas, ele e o seu vice, Saulo Calazans. Eu estou aqui ao lado de Jéssica Monteiro. Olá a todos. O nome é um pouquinho complicado, a gente acaba engastanhando um pouco. Então, como é que está, Juninho? Tudo bom? Tudo bom, obrigado mais uma vez por estar aqui nos estúdios de vocês. Obrigado pela atenção, pela reciprocidade. É um prazer. Tudo em ordem, seguindo aí, correndo contra o tempo. Exatamente, exatamente. Como combinado com todas as campanhas, nós vamos aqui fazer a gravação. Ela vai ser disponibilizada ainda hoje no YouTube do setelagoas.com.br. E vocês e os candidatos têm 30 minutos para a sua entrevista. E aí a gente aumenta para mais 15 em caso de necessidade. Então fica ao todo 45 minutos. O tempo a gente vai começar a contar logo após a apresentação do Juninho. E uma diferença também nas perguntas é que essas perguntas foram mandadas por leitores do setelagoas.com.br, entidades de classe, setores da sociedade também contribuíram com vídeos aqui que nós vamos exibir ao candidato para que ele também possa responder a dúvida de cada um dos setelagoanos aqui que participou com a gente no nosso programa aqui na entrevista à redação. Nós vamos começar a contar agora o tempo, está aqui na tela, e aí a gente vai começar com as perguntas. Tem alguma coisa, André? Ele já se apresentou? Você pode se apresentar. Desculpa, é acelerado, né? A gente está... Eu sou Juninho. Posso ir? Pode ir. Bom, eu sou Juninho Sinonô, sou candidato pelo Partido Novo. Sou o único candidato da direita nesse pleito, sou cristão, sou evangélico, sou professor universitário há 12 anos, sou MBA em Economia, sou empresário, sou mestre em Direito Empresarial, pós-graduado em Direito Tributário e advogado. Estou nesse pleito agora, pela primeira vez pelo Partido Novo, se Deus quiser. Primeiro pleito e primeira eleição que nós vamos mudar essa cidade. Beleza, então a partir de agora nós vamos começar a contar o tempo com as perguntas aqui começando e a Lene vai fazer a primeira pergunta. Zuma Costa, do bairro São Dimas, mandou para você. Juninho, tudo bem? Com relação à Serra Santa Helena, está sendo loteada. Quais atitudes você tomaria para preservar esse patrimônio de Sete Lagoas? Bom, a Serra Santa Helena não está sendo loteada. Existe uma área de proteção ambiental, uma lei municipal que delimita todo o espaço da Serra de Santa Helena. A Serra de Santa Helena hoje, se eu não me engano, ela tem 3 ou 4 zoneamentos específicos fora de toda a cidade, onde tem parte que é totalmente intocável, tem parte que tem uma grande limitação e tem uma pequena parte que ela é urbanizável, que são áreas ali perto da perimetral, algumas encostas que já estão, inclusive, desmatadas. Então já existe uma legislação forte, eu conheço a legislação, participei, inclusive, na elaboração. Eu era presidente da Associação dos Moradores e Proprietários da APA de Santa Helena, então existe uma legislação muito rígida. Então existe todo o cuidado legal. E o município também acompanha muito isso, porque lá é uma área de proteção ambiental e as leis lá são rigorosas. Não está sendo loteada a serra. Somente uma parte que fica na encosta, junto à perimetral ali, tem lugar lá, inclusive, que a legislação proíbe qualquer tipo de intervenção. A serra está muito bem protegida. Nesse caso, então, qual vai ser a ação do município para conservar a Serra Santa Helena? Primeiro, cumprir a lei. É uma lei nova. Essa lei, se eu não me engano, ela é de 2016. Teve algumas mudanças aí, mas é uma lei recente, que já tem todo o zoneamento. A Serra tem um órgão de proteção próprio, que é o órgão de proteção da APA de Santa Helena, manter esses órgãos, manter a proteção e estimular aí o desenvolvimento sustentável naquilo que couber, estimular aí aquelas pessoas que têm empreendimento, que contribuam para o Fundo de Proteção da APA de Santa Helena, e todo o rigor que já existe, a gente manter e conservar, sim, mas não deixar de investir na Serra. A Serra tem um grande potencial turístico, a Serra tem um grande potencial econômico sustentável, nós já temos eventos lá como o Caldo da Lua, nós já temos eventos de ciclismo, de caminhada, nós vamos usar aquilo que é possível de acordo com a legislação e sempre com sustentabilidade. Tudo que for usado lá deve ser revertido em prol da própria Serra. A Serra é muito grande, a Serra vai quase na BR-040. Né? Então, proteger aquilo que deve ser protegido e estimular onde pode ser explorado o potencial socioeconômico sustentável. E entrando também nesse meio da parte
da geologia também da cidade, o Johnny Herbert dos Santos, do Santa Luzia, perguntou para você quais são suas propostas para corrigir essa grande falha que tem na geologia da cidade, como o famoso buraco do Cessé, que tem trazido tantos transtornos para os moradores do bairro Santa Luzia. Eu não posso corrigir a geologia da cidade. É um fator geográfico, é um fator geológico. Nós temos que estudá-lo, entendê-lo e compreendê-lo para evitar que haja maiores danos na cidade. Nós temos que entender para não sermos pegos de surpresa. Se é um fator geográfico, geológico, nós temos que estar a par de forma transparente e prever eventuais acontecimentos, porque não depende da prefeitura controlar a geologia. É um fator subterrâneo, alguns fatores acontecem em milhares e milhares de anos, mas nós precisamos ter o máximo de compreensão e conhecimento. O próprio buraco do Cessé é um buraco que, até onde eu sei, ele é de difícil reparação, mas nada impede de fazer ali um adorno ao redor, tampá-lo ali de forma, quem sabe até fazer um ornamento com plantas. Não pode ficar aberto do jeito que está, feio do jeito que está. Nós já temos aí vários pontos de mapeamento desses acontecimentos, dessas mudanças tectônicas, então nós temos que estar sempre um passo à frente do movimento da natureza, para que outras construções, outros empreendimentos e a população não seja pega de surpresa. Agora, igual o buraco do Cessé, a gente tem que tampar aquilo, ele é intampável a princípio, mas a gente tem que pôr um adorno ali, tirar aquela feiura. Quem sabe fazer uma praça, colocar uma laje, né, uma laje superior, a gente tem que tirar aquilo até porque aquilo denigre muito, passa a sensação de que nossa cidade não tem controle sobre esse fenômeno natural. E tem controle sim, se a gente estudar, colocar aí a forma de medir, de mensurar e antecipar. No Japão tem terremoto. No Japão, hoje, as próprias construções, elas são adaptáveis a terremotos. Os prédios lá têm mola. Então, a gente também tem que fazer da mesma forma. Tem que antecipar o problema. É um problema natural. E ele já existe. Então, a gente tem que estar pronto e estar preparado para que não aconteça de novo, como aconteceu lá no Santa Luzia. A prefeitura, atualmente, ela até contratou geólogos e ações até da Universidade de Brasília para saber o que de fato está acontecendo com a cidade, que além do buraco que reapareceu, tem a questão também dos tremores de terra, que até agora, assim, há uma fala que é a questão da acomodação do terreno. Há uma acomodação do terreno que gera isso. Muitas pessoas acham que não, e aí já cai no terreno da especulação. Caso assumir na prefeitura, você vai pedir um novo estudo sobre essa questão geológica da cidade para saber quais ações tomar, tanto para o buraco do Cessé quanto para essa questão dos tremores de terra. Acredita também que os trabalhos que pode estar sendo feito com o município pode ser também suficiente para poder fazer algum plano de ação na sua gestão? Na verdade, colocaram vários sismógrafos na cidade, acho que era 12. Sete Lagoas estava sendo monitorada de Brasília, acho que a Faculdade de Ouro Preto também interviu. Então nós tivemos um estudo mapeado, nós não podemos jogar esse estudo fora. Da mesma forma que nós não podemos esquecer o buraco do Cessé, né, ele é da década de 80. Então, exatamente. 40 anos depois, ele continua respirando. E, gente, a natureza dá sinal. A natureza está dando sinal que alguma coisa está acontecendo. Nós temos aí questões dos lençóis freáticos, que são verdadeiros caminhos debaixo da terra. Nós temos as questões das placas tectônicas. Então, a gente tem que estudar isso tudo. Se a gente tem um sinal natural de que algo pode acontecer, essa vigilância tem que ser permanente, né? A gente tem que pegar esse estudo, tem que analisar como ele foi feito, o que ele abrange, né, continuá-lo ou fazer um mais abrangente. É claro que ele é aproveitável. Agora, até onde eu sei, esse estudo era para medir esses tremores, né? Porque muitos se falavam se era intervenção natural, se era intervenção de dinamite, o que estava acontecendo. Chegou a um veredito, inclusive que tinha tremores de outras cidades que repercutiam aqui. Agora, se há tremor, há sinal. Onde a fumaça pode haver fogo. Então a gente precisa sim de um estudo detalhado, porque a grande questão é o seguinte: nós temos um pensamento em Sete Lagoas muito imediatista. Se olha o agora, mas eu tenho que pensar na cidade para daqui a 30, 40, 50 anos, porque se eu construir um prédio agora, o prazo dele de vida é 30, 40, 50 anos. Então sim, tenho vontade muito de prever esse problema, de estar ciente do que pode acontecer para evitar que no futuro as próximas gerações tenham que resolver isso. Se a gente já tem um sinal, é obrigação de resolver isso agora, pelo menos com ações de prevenção. Da mesma forma também é pensado da questão dos lençóis freáticos, nós sabemos que Sete Lagoas, boa parte do abastecimento de água é de lençol freático. Agora nós temos também o abastecimento via ETA, captando água de Funilândia. Essa gestão, já pensando também para o SAI, vai fazer
um cuidado, um estudo maior para poder aproveitar mais a capacidade de Sete Lagoas de poder captar água e poder também distribuir ela melhor para a população? Esse problema era para ser resolvido ontem. Hoje nós temos falta de água no Iporanga, hoje nós temos falta de água no Morro do Claro, hoje nós temos falta de água no Itapuã, no São Francisco. Nós temos, claro que nós estamos sem chuva aí há quase 200 dias, mas nós temos um grande potencial de água. Pelo menos nós temos uma estação aí, nós temos a captação do Rio das Velhas. Então, algo de errado está acontecendo. Se na primeira seca nós ficamos com vários bairros, e não é de hoje. O Morro do Claro, eu estou vendo esse problema de água desde a época que eu estava no rádio, desde o início do ano. São Francisco, Iporanga. Está faltando água, gente. O problema é o seguinte, que a dor, quando não chega na gente, ninguém reclama. Só que essas pessoas aí do Morro do Claro, eu estou ouvindo isso há muito tempo. Eu não sei se isso é um problema mecânico, se é um problema de estrutura do SAI, se é um problema natural, eu preciso entender. Não pode faltar água na cidade. Isso é recurso mínimo. Ah, mas está acabando as águas, a gente tem que arrumar uma solução. Ou, no mínimo, educação para as pessoas, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Porque ninguém explica por que está faltando água. Eu vejo reclamação, todo mundo reclama, mas por que está faltando água? Ou é uma falha humana, é um problema de contenção, né? É muito pouco a gente ter uma cidade igual Sete Lagoas, de 230 mil habitantes, ficar sem água 200 dias, a cidade entrar em caos, porque a cidade está em pano em pontos isolados. Tem bairros que estão ficando sem água constantemente, e as pessoas precisam de água não só para tomar banho, né, para se alimentar, algumas pessoas não contam aí de forma, pessoas doentes dentro de casa, né, precisam aí de uma série de coisas. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa dar publicidade. O problema já existe, a população precisa saber qual é a solução. Olha, é estruturação de tubulação, captação da água, a gente precisa saber o problema e enfrentar esse problema, e investir para que isso não aconteça, porque está cada vez mais recorrente. É um problema, Sete Lagoas tem mania de não enfrentar problema. Fica empurrando problema com a barriga, problema de buraco, recapeia problema. A água já é um problema existente em vários bairros da cidade. Já, quando tiver na cidade inteira, alguém pensa na solução. Não pode. A gente vai enfrentar, vai procurar e vai compreender o que está acontecendo e vai explicar para a população, porque ninguém dá uma satisfação. Nesse caso, então, vai ser feito algum trabalho específico com o SAI na sua gestão? Lógico, como eu te disse para ontem. O SAI, a gente fala muito do SAI, porque o SAI é a autarquia responsável pela distribuição de água. Mas eu não sei se é só do SAI esse problema, se é um problema ambiental. Né? Se é um problema ambiental, nós vamos ter que envolver, por exemplo, a Secretaria de Obras. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, a gente tem que ter um diagnóstico. Por que está faltando água? Falta de chuva? Tudo bem. Então, como as cidades grandes, porque nós temos cidades como São Paulo, Belo Horizonte, são 10 vezes maior que Sete Lagoas. E essas cidades não têm mais recorrência de falta de água. Então nós temos que achar o problema e identificar por que falta água no Flórida, por que falta água no Morro do Claro. Ah, porque lá é tubulação. Então nós temos que tocar essa tubulação. Ah, não, porque lá não está chegando, não está chovendo lá, não tem que arrumar. O problema tem que ser apresentado e tem que ter a solução. Nós vamos ter que fazer um diagnóstico. Eu não posso te falar o que é, porque ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que falta água. Eu não posso pôr a culpa no SAI se às vezes é um problema de investimento do município. Se for, tem que ser corrigido e tem que mostrar para a população o que está acontecendo. As pessoas não mostram com medo de enfrentar e com medo de perder voto, com medo de ficar claro que não foi, que foi uma omissão, mas tem que ser claro. E tem que ser no início agora, até porque eu não quero carregar essa herança maldita de que não corrigiu um problema que já existe há muito tempo. E outra pauta que as pessoas veem muito é sobre a segurança na cidade. Uhum. E a pergunta vai vir do delegado regional da Polícia Civil, Alexandre Viana. Sim. Olá, meu nome é Alexandre, sou delegado de polícia. Eu vim aqui hoje para fazer uma pergunta ao candidato. Nós sabemos que a segurança pública é uma atribuição do Estado e não do município, muito embora os municípios, de uma forma geral, tenham feito contribuições decisivos, importantíssimos para a segurança, né? Através dos convênios, através das guardas municipais, mas nós temos aqui uma questão que preocupa e que foge, ao meu ver, da atribuição das polícias. Eu estou falando do menor infrator em situação de rua, aquele menor onde, ao final do procedimento, o policial vai fazer a entrega dele à família, né? Não é aquele menor que pratica ato com violência ou grave ameaça, esse vai ser encaminhado ao sistema socioeducativo, mas aquele menor que pratica um ato infracional de menor potencial, que vai ser entregue à família, mas
ao final do procedimento, não há a quem ele se entregue. Ao meu ver, deixamos aqui o terreno da segurança e passamos para o terreno da assistência social. O candidato tem algum planejamento, alguma proposta para enfrentar esse tipo de situação? Obrigado, delegado, obrigado por sua participação. Temos sim. Aí você entrou em 3 esferas. Você entrou na esfera do jovem, do adolescente, você entrou na esfera da segurança, você entrou na esfera da assistência social. Vou ter que abordar todas. Primeira coisa, segurança. E aí ele falou indiretamente do famoso enxugar gelo, né? Que a polícia vai, pega, solta. Ele não quis falar claramente, mas existe essa grande satisfação de toda a sociedade, que ele falou do menor, mas isso acontece também com o maior. Se pega a pessoa, se prende, depois se solta. Existe um programa que foi muito bem aplicado na década de 90 em Nova York. Na verdade, tudo que eu vou fazer em Sete Lagoas, eu não vou criar nada de novo, vou copiar tudo que já deu certo. Ah, por que Nova York? Porque Nova York era a cidade mais violenta do mundo. Se deu certo lá, aqui vai ser muito mais fácil. Por quê? Existe um programa na década de 90 que se chama Tolerância Zero. O grande espírito do Tolerância Zero era a sincronia dos poderes. Então, eu preciso colocar na mesma mesa o Executivo e STF, por mais que sejam órgãos da União, como a Polícia Federal, órgãos estaduais, como a Civil e Militar, eu posso pôr na mesma mesa todos esses órgãos para a gente conversar em conjunto. Quando eu falo todos esses órgãos, gente, nós precisamos ter um alinhamento de política de segurança pública, que não adianta nada. A polícia prendeu, o Ministério Público manda soltar, a defesa. Então a gente tem que sentar junto. Todo mundo quer o bem comum, que é a segurança, de acordo com a lei. Então o Executivo precisa fazer essa ponte entre as polícias, civil, militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal, né, bombeiros, Vigilância Civil, né, Ministério Público, Judiciário e Assistência Social e Educação. A gente tem que sentar junto constantemente e falar, gente, o que está acontecendo? Problema de menor, como que a gente pode abordar esses menores, para onde a gente vai? Beleza. Então, primeiro, Tolerância Zero, antes de mais nada de ação preventiva e repressiva, ele é uma cultura onde todas as polícias, todos os poderes precisam sincronizar. Tá? Agora, no que diz respeito à assistência social, que me preocupa muito a assistência social. As pessoas me falam se eu vou abrir concurso, se houver, o primeiro vai ser na assistência social. Por quê? A assistência social, ela hoje, a maioria dos assistentes, quem me contou isso foram eles, tá? Eu fiz uma reunião com o Conselho de Educação, eles me contaram que a maioria da assistência social são pessoas contratadas. Isso é muito sério, você sabe por quê? Eu pego um menor infrator desse, é uma questão de confiança. É um menino que pode ter problema de droga, é um menino que pode ter problema de abuso doméstico, é um menino que pode ter uma série de problemas psicológicos e emocionais. Ele precisa confiar em alguém. Ele precisa confiar em alguém para falar a verdade. Ele precisa confiar em alguém. E é o assistente social que faz esse papel. Só que um contrato ele dura 2 anos. Então nós temos um trabalho, custamos a convencer esse menino de entrar no eixo, de ter uma assistência, e 2 anos se tira o profissional porque ele não é concursado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, principalmente porque o assistente social ele tem que ter autonomia, porque ele é aquele que pode e deve falar mal do município, porque ele se dá com os piores problemas e mazelas. Ele vai se dar numa região que tem criminalidade, ele vai ter que falar numa região que não tem saúde, então ele precisa ter estabilidade e segurança. Eu pego um menino aí com nível 3 de autismo, ele vai ser autista até morrer. Como é que eu vou trocar depois de 2 anos por outro assistente? Então, primeira coisa, eu preciso dar condição, segurança e capacitação para esses assistentes sociais darem um trabalho contínuo. Então, nós já pegamos aí a questão da segurança, nós já pegamos a questão da assistência social, que é capacitação, tranquilidade, que na troca de prefeitura eles não vão ter que ter medo de apoiar esse ou aquele, inclusive poderem falar a verdade. E agora eu vou entrar na questão dos moradores de rua, que também é da assistência social. Nós temos um grande problema, até no meio do ano nós tínhamos 700 moradores de rua, inclusive essa criança, né? Rua não é lugar de ninguém morar. Eu fui muito questionado, porque o município, na época, estava dando café da manhã, almoço, jantar, banho. Eu acho nada contra assistência. Mas rua não é lugar de ninguém morar. É indigno. É indigno para a pessoa, é indigno para o cidadão também, que não pode sair. Então a gente precisa mapear. Primeira coisa, acabar com esses moradores de rua que estão vindo de fora. Existem boatos que chega a van no posto ali de gasolina e os moradores vêm. A gente tem que mapear isso, inclusive, com a segurança. Esses que já existem, a gente precisa identificar. Quem está ali? É um menor? É uma pessoa desempregada? É um drogado? É uma pessoa com problemas emocionais? E dá uma destinação, é uma pessoa da criminalidade, e dá uma destinação diferente, mas não para a rua.
não para a rua. Quem pode trabalhar, arrumar um programa de trabalho de acordo com a pessoa, não com o trabalho, mas a gente pode criar. Nós temos vários projetos sociais, a pessoa precisa ter dignidade, ter acessibilidade, ter condição de comprar uma moradia de acordo com o seu potencial. Então são vários problemas. Eu não posso falar só do menor, eu não posso falar só da segurança, eu tenho que fazer um problema, são vários problemas que devem ser resolvidos de forma simultânea. Primeira coisa, eu preciso unificar a ideologia de segurança, de todos os poderes. Segunda coisa, eu preciso ter uma assistência social forte e tranquila para resolver. E a partir daí, eu preciso investir em programas que permitam essas pessoas serem requalificadas, serem mapeadas, serem identificadas. Eu vou pegar um pouco nesse caso. Desculpa a extensão, porque o assunto não é tão simples. Sim, mas continuando um pouco nessa questão dos moradores de rua, situação de rua e tudo mais, nós sabemos que tem os centros POP, que são aqueles centros que recebem esses moradores, eles têm albergues, no caso, para poder passar a noite, tem alimentação e tudo. É um programa da assistência social que já existe há muito tempo e não é só de Sete Lagoas, é um programa que existe em vários locais do país. Nesse caso do mapeamento ainda serve uma dúvida. Como que a prefeitura, então, mapeando e descobrindo assim, essas origens de onde essas pessoas vêm, se é de fora da cidade ou se é da cidade e é por uma questão social, como que vai ser feito, então, de fato? Porque, assim, de certa forma, há-se a ideia de que essa pessoa que está na rua, dificilmente ela vai sair da rua caso ela já tenha garantir a oportunidade para você vai ter um emprego ou qualquer outra coisa. Como fazer isso? Porque, de fato, é um pouco complicado. É uma questão que, intrinsecamente, fica estranha. Assim, você pode dar oportunidade, mas a pessoa, de um certo tempo, ela vai voltar para a rua. O que vai ser feito? Então, a primeira coisa não é mapear as pessoas de onde elas são, é mapear qual é o motivo que elas estão na rua. Eu quero mapear a causa delas estar na rua, porque nós temos muita gente na rua que é foragido. Eu tenho que identificar quem é quem, tá? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, esses centros assistenciais, eles são fundamentais. Nós temos igrejas, esses centros POPs, eles são fundamentais. Mas além de dar o básico, eu tenho que dar a opção da pessoa sair. A pessoa tem que, além de receber comida, ela tem que ter uma opção. Então nós temos pessoas com transtornos mentais, nós temos pessoas usuários de droga. Você sabia que muitos, eu já ouvi, por que vocês ficam na rua? Muitos não ficam em abrigos porque não recebem animais. Muitos moradores não saem da rua porque os abrigos não recebem animais. E muitas vezes essa pessoa eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu amo meus animais. E esses animais para essas pessoas muitas vezes são os melhores amigos, são companheiros. Então a gente precisa entender o que leva essa pessoa a ficar na rua. Eu preciso entender porque ela não quer ficar no abrigo. Porque a rua é melhor que o abrigo. Se a pessoa ela é usuária de droga, eu tenho que combater o tráfico naquela região. Ao ponto de não ter droga, que ela vai ter que procurar ajuda ou ela vai ter que ir embora. A gente tem que combater as causas. Então, qual é o problema? Se ela tem um problema mental, eu tenho que achar uma solução, porque ela está causando mal, causando risco para o outro e para ela mesma. Então, quando eu falo em identificar, eu tenho que conversar com um por um. Entender o que está acontecendo. Tem pessoas que estão na rua porque precisam de trabalho. Tem pessoas que estão na rua porque não tem onde morar. Então a gente tem que fazer individualmente, entender quais são as razões. Não é normal ninguém viver em condição de subsistência. Não é normal passar fome, não é normal sentir frio. Entende? Então eu preciso adequar a solução à necessidade. São 700 pessoas, isso não é tanta coisa para a gente ouvir um por um. Não é tanta coisa para a gente achar uma solução. E tem gente que, a partir do momento que for abordado, se é uma pessoa foragida, se é uma pessoa que tem lucidez, mas ela vai embora. Eu preciso, olha, e aí, me dá sua ficha. Opa, se tem que estar cadeia, tem que sair da rua. Se é uma pessoa que eu não tenho condição de morar e eu não gosto do abrigo. Por que você não gosta do abrigo? A gente tem que adaptar esses abrigos. A pessoa tem um cachorro, o animal é lei federal que protege. Então nós temos que começar a eliminar os fatores que a mantém na rua. Ninguém mora na rua porque ama a rua. Ou ama na rua porque está viciado em droga, então eu tenho que combater o traficante. Eu tenho que combater. Eu já soube outro dia que existem ali, perto da rodoviária, um lugar, uma boca de fumo perto da rodoviária, que eles ficam zanzando igual ao Walking Dead de madrugada. Eles não vão sair da rua. Eles não vão sair da rua e a gente já sabe o motivo. Não é ele. Existe uma causa. Ninguém quer ficar com frio, senão eles não aceitariam a ajuda do Centro POP. Se eles quiserem, senão eles morriam de fome, senão eles morriam de sede. Mas há algo maior. Há alguma causa que os fazem ficar na rua. Que seja a droga, que seja um problema emocional, que seja uma vergonha, que seja uma falta de emprego. E aí eu não posso pôr esse cara para trabalhar como uma pessoa comum.
Às vezes ele não tem intelecto, às vezes ele não tem força física. Eu tenho que criar um programa onde eu vou criar um trabalho para ele de acordo com a possibilidade dele, porque ele já chegou no extremo, ele já chegou no fundo do poço. Então eu tenho que me adaptar a cada um, eu tenho que entender. E não é uma solução padrão. Cada um tem um motivo, cada um tem uma causa. Então tem gente que vai precisar de ajuda psicológica, tem gente que está na rua de vergonha porque tem uma doença sexualmente transmitível, foi expulsa de casa, perdeu a família. Eu tenho que cuidar das pessoas. Só que rua não é lugar de ninguém. Marquise não é lugar de ninguém. E a pior forma de eu ter compaixão com essas pessoas é fomentar para que fique confortável estar na rua. Então vamos cortar, vamos mapear a segurança ali, não pode ter droga, esse cara vai ficar louco. Ou ele vai aceitar ajuda, ou ele vai ter que procurar outra cidade. É um exemplo. Tá? Agora, eu te dar uma resposta padrão, eu não posso. Cada ser humano tem um problema, cada ser humano tem uma causa. Agora, eu tenho que enfrentar esse problema com ele. Porque se ele não morreu, se ele está na rua enfrentando uma vida dessa, é porque ele ainda tem esperança. Ele pode estar no fundo do poço, mas ele ainda não sucumbiu. Então a gente tem que olhar um por um. E agora indo para a parte do... Perdão, eu só não posso, como é o caso da água, fugir do problema. Eu não posso fugir do problema. A pessoa está na rua, eu não posso falar, não dá comida. Não pode. E o problema é difícil, mas tem que ser enfrentado. Saindo agora para a parte do transporte da cidade, né? O Thiago Henrique Martins Valadares, de Cidade de Deus, pergunta, caso seja eleito, qual a sua proposta para o transporte público da cidade, onde temos uma concessionária com ônibus ruins e uma permissionária que não agrega em nada no transporte público da cidade, sendo que os veículos são velhos e alguns faltam assentos. Nós temos um grande problema que nós temos uma concessão vigente. Eu sou advogado, eu sou professor de contratos, então sou especialista em contratos. Eu não conheço o contrato de concessão, mas provavelmente é um contrato muito mal feito. Se nós temos um serviço que as pessoas criticam tanto, ele não é satisfatório. Nós temos, por exemplo, a Curvelo, acho que a passagem é R$2. Aqui a gente já está quase em 5. O que está de errado? Então eu vou te falar, porque não adianta falar que eu vou fazer, eu já estou entrando em um documento vigente. E as pessoas têm direito à legalidade, elas têm o direito adquirido. Alguém lá atrás fez um contrato, se eu não me engano, de 30 anos de concessão, e eu preciso ler esse contrato. Então, o que você vai fazer para o transporte público? Primeiro, eu tenho que prezar pelo transporte de qualidade. Depois, eu preciso respeitar o documento que tem força de lei. Agora, eu preciso fazer uma análise concreta desse documento, com um jurídico bem forte, para me saber o que de fato está certo, o que de fato está errado e o que pode ser questionado. Primeira coisa, eu tenho que pegar todos esses contratos, falei, vem aqui, dá esse contrato de concessão e vamos analisar isso aí, cara, porque do jeito que está não tem justificativa. Primeira coisa, aquilo que pode ser questionado, vai ser questionado sempre em favor do usuário do transporte público. Eu sou prefeito de 7 Lagoas, eu não sou prefeito de empresa de ônibus. Mas eu também não sou, porque as pessoas, principalmente esses partidos de esquerda, eles prometem mundos e fundos, que vai fazer, que vai acontecer, e não é assim. Nós temos um sistema democrático, nós temos um Estado democrático de direito, onde a lei prevalece. Então, o que diz a lei e o que diz o que está acontecendo? O que está acontecendo é de acordo com o que foi combinado? O contrato, a essência do contrato está sendo cumprida? Primeira etapa. Então, nós vamos analisar esse documento, sempre com o olho a favor do usuário. Aquilo que todo contrato grande pode procurar, que você vai achar alguma brecha, seja para um lado, seja para o outro, e a gente vai procurar. Achou, vamos cobrar. E ainda assim ficou insatisfatório. Eu não descarto. E aí é muito engraçado você ouvir isso de um candidato da direita. A questão do subsídio. Contratos são pautados em valores financeiros. Eu não sei qual foi a pauta do contrato. Como eu te disse, é um documento firmado. E se eu não puder questionar mais? Eu não descarto a hipótese do subsídio. Não descarto. Se eu não tiver mais condição de melhorar o transporte, mas ainda assim ele for insuficiente para o usuário, eu tenho que criar condição para que o meu usuário fique satisfeito. E não se pensa, por exemplo, em caso a empresa não esteja satisfazendo a rescisão de contrato, claro. Rescisão, mas é o que eu te falei. Se eu achar uma brecha no contrato e ele não estiver sendo cumprido, ele tem que ser cumprido. A rescisão do contrato, ela só é pautada quando ele é descumprido. Mas a gente vê que em muitas cidades a questão da rescisão do contrato com as empresas de ônibus, até mesmo a negociação é muito complicada. Tem cidades que têm 30 anos que estão brigando com empresas de ônibus para rescindir ou para poder adequar a empresa a cumprir
o que foi acordado, e a gente vê isso em muitos lugares. É difícil. Aqui em Sete Lagoas você vê essa dificuldade. Aliás, você não vê essa dificuldade, você vê que quando o prefeito você vai ter essa dificuldade e vai conseguir cumprir em caso, né, sendo eleito, que vai ser feito o que o município pede e não o que a empresa pode oferecer? Qual cidade tem 30 anos que negocia? Olha, eu digo, por exemplo, São João del Rei. Tem 30 anos? Mais ou menos isso. Que não rescindiu? Não rescindiu, porque o problema de lá é que a empresa acaba trazendo liminares... Entra pra briga, vai pra briga, lê a lei. Eu vou repetir, eu sou a favor do município. Se o contrato estiver sendo infringido, eu não quero saber quem está do outro lado. Agora, alguém já fez a revisão desse contrato? Qual prefeito fez? Eles entram e cumprem o contrato sem ler. Se é um contrato de 30 anos, está feito. Eu quero entrar lá e eu sou advogado. Eu não estou falando o que tem lá porque eu não li. Mas se houver um descumprimento de contrato e houver... Olha, claro que eu não vou rescindir. Olha, meu amigo, está aqui, ó. Você ganhou o contrato, isso aqui não está sendo cumprido. Eu vou te notificar para você cumprir. E aí nós vamos levar para a justiça. Eu não tenho medo de justiça. O município não pode ter medo de justiça. E é um serviço essencial. A lei fala até em encampação. Se esse serviço deixa de ser prestado, o município tem direito de encampar o serviço. Esse povo não é bobo também. Se eles deixarem de prestar um serviço essencial, o município tem o direito de encampar. Eu nunca vi. Você já viu alguma empresa de ônibus que parou de prestar um serviço? Nessa discussão toda, eles diminuem frota, eu nunca vi uma empresa, você sabe por quê? Que se ela parar de prestar o serviço, ela perde o direito. Então, se tiver que bater de frente, vai bater. Agora, nós não podemos abrir mão de negociar. Eu não posso sair acusando sem eu não saber o que está acontecendo. Entende? Agora, eu vou repetir, eu vou fazer uma busca minuciosa. E se tiver ilegalidade, eu não tenho que esconder isso, não. É o direito nosso, eu vou esconder o direito nosso. Que prefeito que não quer um transporte público de qualidade? É o maior cartão de visita, todo mundo reclama, todo mundo anda de ônibus. Se eu conseguir pôr um cartão de visita em um ônibus de qualidade, eu já saio na frente de muitos outros. Agora, o primeiro passo é a legalidade, todo mundo tem direito. Agora, se eu achar, é claro que eu vou enfrentar isso aí. Lógico. Mesmo que saia a decisão daqui a 30 anos, ela vai ser discutida e no final a justiça tem que prevalecer. Agora vamos para a parte da saúde. E o Paulo Fernandes de Vasconcelos Neto, do Morro do Claro, perguntou que como pretende atrair e manter profissionais qualificados na rede pública de saúde. Bom, primeiro a gente tem que qualificar quem já está lá. Nós já temos, porque ele fala como pretendo manter e atrair. Exato. Nós já temos um corpo efetivo de pessoas que já estão concursados. Essas pessoas já foram atraídas e já estão lá. Eu preciso qualificar o que não estão qualificados, e não só para o funcionário da saúde. Eu quero estimular muito a meritocracia no serviço público. Eu faço isso através de um quadro de carreira bem equilibrado e eficiente. Nós temos um quadro de carreira onde ninguém sobe, ninguém desce. Porque nós temos aí 3.900 pessoas concursadas e 4.000 contratados. Nós temos 4.000 contratados. O número de contratados hoje é maior que o número de concursados. Tem que mandar os contratados embora? Não. Mas tem gente que é como é o caso aí da assistente social, que ela não tinha que ser contratada. Ela já tinha que estar concursada. Né? Então, como atrair e manter? Primeiro, Deus fala muito que Deus não trabalha na desordem. Eu tenho que pôr ordem nisso. Eu tenho que colocar, olha só, quem é que está contratado que deveria ser concursado? Quem é o profissional da saúde que tem preferência essencial para o funcionamento? Beleza. Quem está lá agora que não está sendo valorizado? Quem está lá que não tem progressão de carreira? Inclusive tem três pastas. Eu não tenho coligação. Então isso me dá autonomia de não ter conchavo. Eu vou pegar duas das pastas mais cobiçadas, que é saúde, obras, mas na verdade eu vou pegar três: saúde, obras e educação. E vou fazer uma lista tríplice pelos funcionários públicos. Eles vão me indicar, porque principalmente na saúde e na educação, eu quero alguém que já está lá dentro. Por dois motivos. Primeiro, na verdade três. Primeiro, é muito mais fácil resolver os problemas de alguém que já está lá dentro. De dentro para fora eu consigo muito mais detectar o que está errado numa pasta de saúde e de educação no tempo rápido do que eu trazer alguém de fora para conhecer. Segundo, se eu falo que eu vou valorizar um servidor público, não tem como eu não mostrar para ele que ele será valorizado. Então eu tenho que provar que um servidor público ele pode chegar a ser secretário. Entende? E a terceira é econômico. Para que eu vou trazer alguém de fora se eu já pago um efetivo? É muito mais fácil eu pegar alguém que já está lá dentro. E eu tenho certeza que tem muita gente qualificada. Não estou falando de médico, estou falando de professor, de diretor. Então essas três pastas, saúde, a obra, todo mundo quer a obra, porque mexe muito dinheiro. Mas de obra eu entendo. Então se houver um secretário, ele vai vir de dentro para fora. Educação. E não quer dizer que é professor ou médico, porque às vezes um secretário é um bom gestor. Às vezes tem uma pessoa do almoxarifado que é
porreta. Se souber gerir, eu vou seguir. A princípio, pode ser que eu mude depois, não der certo. Mas essas 3 pastas virão de dentro. Como eu vou valorizar e atrair um plano de carreira que funcione, onde a pessoa pode chegar embaixo, chegar a ser até secretário, quem sabe, né? Valorizar o servidor, organizar as coisas nos lugares contratados onde tem que ser efetivado e dar essa valoração pessoal. Porque a pessoa que faz um concurso público, ela já é por si só atrativa por aquilo. Ela já despertou, mas às vezes ela está engessada, ela não pode mexer e nem crescer, e aí ela perde todo o encantamento pela profissão. Nesse caso, a gente vê que a prefeitura é um dos maiores empregadores do município, se não o maior. Isso, você como até um empresário, não gera um pouco de desconforto ver que o poder público ele é o maior empregador do município, do tamanho de Sete Lagoas? Gera desconforto não do município ser empregador, mas do município contratar pessoas erradas. Nós temos aí, se eu não me engano, 400 cargos de confiança, sendo que Belo Horizonte tem 500, 10 vezes maior, ou 600 que seja. Então, Micael, quem me dera, hoje nós temos aí, sem contar com o SAI e sem contar com a Câmara dos Vereadores, quase 9 mil pessoas. Se essas 9 mil pessoas estivessem produzindo, na verdade, o valor, né, delas, seria ótimo. Nossa arrecadação deveria ir, nós temos 1,2 de arrecadação, bilhões, esse ano vai para 1,4 bilhão, segundo a previsão. Se nós temos com 1,4, 9 mil funcionários, pela lógica, a gente deveria ter por essa arrecadação aí no mínimo 5 vezes mais, sabe por quê? Hoje o município paga 49% da sua arrecadação para folha de pagamento. 49%, 514 milhões por ano, que poderiam ser colocados em obras, estão sustentando aí, penduricalhos. Agora, tem muita gente boa aí. Então, eu preciso fazer de novo o diagnóstico. Quem está aí que não deve estar? Quais são os salários astronômicos de confiança? Não faz sentido um concursado ganhar 2, 3 mil e um cargo de confiança ganhar 10, 15 mil. Desproporcional. Tem gente carregando piano para o outro. Então, não me assusta o número de funcionários. Me assusta o custo do caixa do município só para a folha de pagamento. Então a gente tem que organizar isso, colocar as pessoas no seu devido lugar, e quem não tiver que está lá por politicagem, tem que sair, porque está prejudicando os outros que estão. Então precisa ser eficiente, precisa ser mapeado e as coisas precisam ser certas. E agora vamos para a parte esportiva da cidade. A cidade de Lagoas é uma das cidades que tem muito áreas para esporte, mas não são muito valorizadas. E o Gabriel Diniz, ele é de um projeto chamado Falcões 7L, de basquete. E ele mandou uma pergunta para você. Olá, meu nome é Gabriel Diniz. Hoje eu vim fazer algumas perguntas para os candidatos à Prefeitura de Sete Lagoas. Quais estratégias podem ser implementadas para aumentar o apoio e as oportunidades para esportistas de Sete Lagoas, considerando a necessidade de mais investimentos da Secretaria do Esporte e das escolas, além de estimular parcerias para projetos sociais como o do Falcões? Excelente que ele tocou no assunto que é o calcanhar de Aquiles do esporte, que é a escola pública. As escolas públicas precisam ser o laboratório do esporte, porque crianças têm que ficar na escola. Eu vou voltar ao tempo integral e eu vou precisar muito ocupar essas crianças com atividades esportivas. Claro, nós temos outros segmentos de pessoas que já saíram da escola. Agora, muito me preocupa, porque Sete Lagoas, principalmente da década de 80 para cá, acho que esporte é só futebol. Hoje tem as crianças que são deficientes, tem os paralímpicos, né? Eu conheço um projeto social de paralímpicos. Nós temos crianças hoje que gostam de videogame, tem projetos hoje de caras, movimento da economia. Tem os meninos da bicicleta, pump, não sei o que faz. Então eu tenho que mapear cada região. E eu tenho que levar esporte de acordo com a demanda, não com o que eu quero. Então, primeira coisa, eu vou fazer como centro de esporte as escolas públicas, até o 2º grau. Né? Vamos levar esses esportes para a cidade, primeiro que eu tenho um controle maior. E aí eu consigo já pegar essas ONGs que já estão prontas e levá-las para dentro da escola pública. Que durante a semana seja para os alunos, que no final de semana seja para a comunidade. Então eu quero adequar essas escolas, que elas sejam atrativas para os alunos, que a gente abarque todas essas diversidades de esportes, né? Paralímpicos, basquete, que eles sejam praticados nas escolas públicas. Fala-se muito em praça, a escola tem que ser melhor que a praça. O aluno tem que querer ficar mais na escola do que na praça. E vamos agregar isso a ONGs, porque tem muita gente que já está fazendo isso. Ele tem esse menino de basquete aí, por que eu não posso pôr ele numa comunidade que quer basquete? Por que eu não posso aumentar isso para estimular os jogos interescolares? Né? Então, a escola pública
vai ser o meu plano de fundo para investir em esporte. Agora, também tem os campeonatos, os corujões, os amadores, que esse pessoal também, nós temos muito campo de futebol na escola, na cidade, pista de skate, claro que a gente vai poder fomentar isso, mas a minha prioridade vai ser o esporte dentro da escola, porque o menino que não gosta de estudar, mas gosta de esporte, acaba que ele vai na escola por causa do esporte. E aí eu consigo contemplar também essas ONGs que estão soltas, inclusive com o incentivo da educação. Se eu consigo implementar essas ONGs dentro da escola, eu consigo desviar recurso. Então nós temos uma pasta orçamentária hoje de 25% da arrecadação, que é obrigatória para a educação. Ano passado, Sete Lagoas gastou 186 milhões de reais em educação, comprando imóvel. Comprou imóvel no Antonalto, comprou imóvel não sei de onde. Por que eu não ponho esse dinheiro em projeto social dentro da escola? Uma pessoa me falou, não tem tanto dinheiro que nós estamos comprando imóvel, vocês não estão vendo os projetos sociais. Então eu pego esse menino que tem uma ONG, faço uma parceria, levo ele para dentro da escola, o próprio recurso educacional pode custear isso para a comunidade. Inclusive, se eu não me engano, a Falcões 7L começou em 2 escolas. E não podia ter saído. Tinha que ter continuado. Não é porque o cara está grande que ele precisa sair, ele pode ser professor. No final de semana, a escola pode servir para a comunidade. Porque aí eu consigo tirar o bandido da escola, o traficante da escola, porque eles não vão querer. Esporte é saúde. Eu sou adepto de esporte. Então eu quero fazer essa integração, educação e esporte. Eu preciso colocar esse esporte dentro da escola, ainda que eu faça campeonatos fora. Mas o pivô, o cara tem que querer estudar naquela escola, porque lá tem o melhor time de basquete da cidade. O cara tem que querer estudar naquela escola, porque tem o melhor time de videogame da... Não interessa. Mas aí vai ser atrativo. E aí ele vai ter que respeitar a disciplina. Ele vai ter que passar de ano. Funciona nos Estados Unidos. Hoje tem bolsas para atletas, não é? Então a gente tem que começar a copiar o que dá certo. Esporte dentro da escola primeiro, depois a gente vai correr aí. E falando que a escola vai servir como base para a comunidade. Sim. Não é só para o estudante. E nesse caso também, os equipamentos públicos, né, como a pista de skate, o Parque Náutico da Boa Vista também, eles também estarão encampados nesse projeto, até de uma revitalização possível, ou também de outros trabalhos que envolvam esses... Lógico, gente, olha só. Eu falo muito que eu não vou fazer nada de novo em Sete Lagoas. Se eu recuperar tudo que já tem, eu não posso deixar uma coisa que está lá estragado. Me pediram uma pista de pump não sei o quê, um negócio que está rodando aí. Eu não sei se você conhece isso. Conheço, nós fizemos uma matéria sobre isso. Um pump não sei, me procuraram. Você vai fazer essa pista? Eu falei, eu não sei se eu vou fazer, mas vocês têm gente para fazer. Me arruma 50 pessoas que façam, porque se tiver 50 pessoas que praticam, nós vamos fazer. Eu também não posso prometer, se eu não sei se a maioria, você chega para mim, Juninho, eu gosto de um jogo, só se só você gostar, eu não estou fazendo a maioria. Mas eu não conheço. Mas ele me contou que os meninos andam de patins, andam de bicicleta. Falei, beleza, eu falei, onde é que tem? Ele me falou uma cidade que tem, vamos lá ver. Se funciona, vamos fazer. Os espaços públicos já estão. Para que eu vou deixar o negócio deteriorar? Então vamos sim reformar o que já tem. Nós estamos cheios de campo de futebol. E a galera gosta do tal do amador. Se isso der resultado social, não é financeiro. Claro, a gente vai deixar perder o que já está pronto. Vamos fazer novo, vamos fazer diferente. E é até uma coisa, vai para a parte também da segurança da cidade. Uma criança que está ali e se envolvendo na parte do esporte na cidade, claro. Ela acaba... Eu já participei de muito projeto social. Joguei no Bela Vista, comecei na escola. Tinha as escolinhas de futebol na minha época, né? Os Jopreps da vida. Então isso tudo mantinha a galera lá sob controle dos professores, dos pais. Tem que voltar, gente. A escola tem que ser a melhor casa do aluno. E às vezes ele está lá nem para estudar, mas ele está lá para o esporte, porque o que tem lá dentro não tem na rua. Então tem que ser quero colocar o pessoal da cultura dentro da escola. Shows no sábado, no domingo, por que não? Eu tenho que fazer que a escola seja atrativa, que seja o melhor lugar. Eu sei que o nosso tempo está um pouquinho curto, aí você citou a cultura. É interessante também que nós temos movimentos culturais na cidade, que são pujantes, alguns até fervescendo e tudo mais. Qual que vai ser a principal ação no seu governo para fomento da cultura aqui na cidade? Cara, nós gastamos nos últimos 3 anos aí mais de 1 milhão com Dona Marrone, Leonardo e Eduardo Costa. Em um dia só. Nós temos 12 feiras municipais. Nós temos quantas escolas que eu quero fazer tempo integral. Eu vou contratar todos os projetos culturais, todos os cantores da cidade, e vai sobrar com 500 mil, eu vou pagar todo mundo para trabalhar todo final de semana. Eu tenho que fomentar esse pessoal contratando eles. E o samba, o pagode, o rap, o congado. Se eu tenho escola integral, se eu tenho 11 feiras que funcionam de sexta a domingo, gente, eu tenho que pôr cultura, eu tenho que interagir, eu tenho que integrar educação, cultura e lazer. E a população, por que eu não posso pôr? Quantas escolas tem? Se eu quero fazer um negócio atrativo, um tempo integral, por que eu não posso pegar esse pessoal também para dar aula de música? Não precisa só fazer show. Por que eu não posso fazer para fazer show toda sexta-feira, cada comunidade tem um evento? Por que eu não posso pôr em cada feira? São 11 feiras, 3 dias por semana. Eu tenho 3 artistas por final de semana.
Então eu pego só o dinheiro que gastou nesses shows, só o que gastou em Bruno Marrone, só o que gastou em Leonardo e Eduardo Costa, que passa de R$1 milhão, eu consigo abraçar todo mundo por 4 anos. E é isso. Eu tenho mais 3 minutos, vamos começar. Vamos lá. Eu estou acelerando para tentar abranger o máximo de respostas possíveis, tá? Também Nós temos Caldo da Lua, são eventos que funcionam por si só. O Caldo da Lua não é um evento privado. Pessoas daqui. Né, gente? Então a gente tem que investir no turismo de evento. Sim. Nós temos que ter um evento, porque turismo hoje não é só ponto turístico. Por que não fazer um evento gastronômico com os bares da cidade? Por que não um evento cultural? A própria exposição não tem mais. Eu até vou pontuar também, nós temos a questão da Serra e também do Parque da Cascata, que é um atrativo de Sete Lagoas, que agora está sendo reformado e, segundo até o município, ele vai ser concedido à concessão privada. Como que, na sua gestão, nesse caso, vai ser esse trabalho para levar a gestão privada? Gente, olha só, primeira coisa, não adianta só fazer um restaurante lá se não tiver um evento atrativo. Turismo hoje não é ponto turístico. Ninguém vem em Sete Lagoas para andar de pedalinho mais. Ninguém vem em Sete Lagoas para tirar foto da serra. Tem que ter eventos. Eu tenho que ter toda essa estrutura urbanizada, bem bonita, mas hoje temos turismo. Nós temos turismo religioso, turismo esportivo, turismo de negócio, turismo gay. Hoje movimenta bilhões na parada gay. Por que nós não fazemos nada? Nada de evento. Tem que trazer isso aí. E agora, nós temos aí, como o turismo de Sete Lagoas é movido por Grupo AI, por FECONEX. Poxa, o município tem que propiciar esse cenário. Né? Essas parcerias vão ser feitas com as associações. E aí, o que vocês querem fazer? Conte conosco, conte com a estrutura de segurança, conte com a estrutura de alvará, vamos fomentar, vamos ser parceiros e vamos trazer evento. Vamos ocupar os hotéis. Turismo hoje não é só ponto turístico. Turismo hoje é turismo de evento. Você vai em Gramados, você tem 1 milhão de eventos para você fazer. Você vai em Monte Verde, é o turismo de pousadas. Você vai em Campo Jordão, é turismo de inverno. Então eu tenho que trazer coisas para que as pessoas venham. Eu sou atleta, eu corro meia maratona. Ano passado eu corri 10 meias maratonas, cada uma em uma cidade diferente. Por que nós não temos essas corridas aqui? Então tem que fazer evento. E a parceria, a gente vai sentar e conversar. Qual é o seu plano? Qual é o projeto? Vale a pena o município investir? Qual vai ser o ganho social? E a gente vai trabalhar junto. Poucos segundos agora terminando de fato, né? Eu tô igual se vira nos 30 aqui, né? Aqui é papo, gente. Eu quero agradecer aqui a presença do Juninho, aqui, candidato. Obrigado a vocês mais uma vez, gente. Obrigado. Pelo Partido Novo. Nós vamos ter na sexta-feira, amanhã nesse caso, a entrevista com o Douglas Mello, do PSD, do Unidos pelo Bem de Sete Lagoas. Assim, as pessoas estão um pouco curiosas, até em dúvida, por que nós mudamos o Júnior Souza e o Douglas Mello. Foi um pedido de cada um dos representantes da mudança de data. A gente sabe que chega o final a reta final de eleição, há essa questão da gente. Até o próprio Juninho mesmo também está nessa correria também de mudança, de horário, adequar essa coisa toda. Então aconteceu isso. O Douglas Mello vai vir aqui amanhã, nós vamos gravar com ele, e o Júnior Souza, do Sete Lagoas em primeiro lugar, do PRD, ele virá na segunda-feira. Então, amanhã, Douglas Mello, segunda-feira, Júnior Souza, e hoje, Juninho Sinonô. Muito obrigado, Juninho. Obrigado a vocês. Parabéns, vocês são muito inteligentes, muito perspicazes. Parabéns. Beleza, gente. Agradecendo aqui a sua audiência e acompanhando a gente na próxima entrevista amanhã. Até amanhã.